Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Êxodo, capítulo 4, versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 4, 31. E eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tua santa palavra, por essa porção tão valiosa. Ó Deus, considerada como joia mais preciosa que há sobre a face da terra. Ó Deus, o ouro não consegue expressar pureza maior do que a tua palavra. Ó Deus, os diamantes não conseguem brilhar mais do que a tua palavra. Ó Deus, não há, Senhor amado, nada sobre a face da terra que valha mais como alimento do que a tua palavra. E é diante dessa forma que clamamos que tu nos alimente nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando lemos esse versículo, Êxodo 4, 31, vemos um momento, uma fração daquilo que estava acontecendo. Mas eu quero dar um pouco do contexto para que você entenda que Deus comunica ao seu povo que Ele tem visto e que Ele agirá sobre as nossas necessidades. Ele comunica isso como comunicou através de Moisés e Arão quando teve a reunião com os líderes do povo. O povo estava numa grande servidão desde a época de José, quando José foi ser imperador do Egito e quando Jacó foi com sua família para o Egito. Eles estavam já há 430 anos sobre grande servidão e grande jugo. No início, um lugar de prazer e conforto, porque estavam sem alimento lá em Israel, mas quando, passando o tempo, eles se transformam em escravos, isso já os leva a uma outra condição. E Deus é misericordioso quando olha para esse povo que passou de um tempo muito longo já por estar ali. Estamos falando de algumas gerações vivenciando o sofrimento e a angústia de ser escravo. Estamos vendo um povo que, por incrível que pareça, dentro dos 430 anos, dos últimos 80, quer dizer, dos 350 em diante, Moisés já havia nascido. E esses foi o período de maior sofrimento, de maior jugo, de maior força contra o povo. E impressionante como o povo conseguiu crescer e se multiplicar de forma tão ampla naquele lugar. Foram apenas algumas famílias e saíram de lá milhões. E nós temos que começar a entender um pouco sobre como Deus fez esse processo de transformação que aconteceu. Moisés, ao nascer, começou um grande jugo sobre aquele povo, porque o anúncio de que viria uma criança escolhida por Deus já foi suficiente para que o jugo fosse imposto àquele povo. E por 80 anos, Moisés, você já sabe um pouco desse caminho todo que foi de sofrimento. 40 anos vivendo dentro do Egito, mais 40 anos distante de lá, até que pudesse ser tratado o coração dele para poder servir de ferramenta poderosa a Deus diante do Egito. Então, quando nós vemos que o povo de Deus sente dor, essa dor nos faz agir, nos faz inquietar. E isso é algo que nós não devemos fugir dessa responsabilidade de entender o que a história faz viver a igreja.
Nós temos vivido momentos de muita tranquilidade no Brasil, e eu louvo a Deus porque temos oportunidade de pregar. Mas isso não quer dizer que estejamos pregando. Nós temos a oportunidade disso, mas não quer dizer que já o estejamos fazendo com o desejo e a força que deveríamos ter num momento como esse. Quando nós falamos de servidão e quando falamos de dor, nós podemos entender que essa servidão e essa dor vivida pelo povo de Israel naquele lugar chamado Egito, uma grande servidão, é um exemplo de que na dor o povo trabalha de forma mais firme. Eu posso trazer outras memórias a você quando vemos em 1 Samuel Ana e Penina, esposas de Eucana. Ana, uma mulher extremamente amada, mas não tinha frutos no seu ventre. Até que o coração dela, impulsionado pela inquietude que Penina dava sobre ela, fez com que ela começasse a orar e clamar a Deus, para que Deus tirasse aquela vergonha do ventre fechado. E Deus abre o ventre daquela mulher chamada Ana. E nasce um grande juiz. Nasce Samuel para abençoar toda a nação de Israel. Um grande sofrimento que Ana teve, mas a dor provocou nela o nascimento de algo que nós nos lembramos sempre quando lemos a palavra, a importância de Samuel para o reino de Deus. Quando nós vemos em Atos 8, quando vemos Estevão morrendo, lá sendo jogado pedras, apedrejado naquele momento de dor, Saulo ainda reconhecendo e concordando com a morte daquele homem. Tudo aquilo ali foi uma grande corrida e começou-se uma grande perseguição. E essa perseguição ao reino de Deus, aquela igreja nova que estava se formando, foi suficiente para iniciar missões, porque estavam todos muito felizes em Jerusalém. Ainda não tinham ido aos confins da terra, não tinham ido à Judéia, Samaria. E aquele movimento de perseguição contra a igreja fez com que a igreja saísse do seu ambiente de conforto e fosse buscar a vontade de Deus, pregando às nações, levando testemunhos de que Jesus era suficiente para suprir todas as necessidades. E o Deus do amor, aquele que vinha para perdoar pecados, para amar os inimigos, para dar a outra face, para oferecer a capa e oferecer a túnica se necessário fosse. Um Deus que veio falar de um amor que era materializado, um amor que não era apenas dito, mas materializado. Não apenas dizer que ama, mas praticar o amor. Jesus nos ensina isso. Quando nós olhamos hoje, temos visto que os grandes desafios que nós temos como igreja não está no outro em si, mas está em nós acreditarmos naquilo que realmente podemos fazer. Quando nós falamos de essa semana, eu conversei com alguns irmãos e alguns irmãos falaram assim: pastor, tal pessoa tem um coração muito duro, vai ser difícil se converter. Tal pessoa é mais fácil que a morte chegue do que ela se converta. Eu não consigo ver Jesus falando isso. Eu não consigo visualizar isso. Eu consigo acreditar que as dificuldades que Deus impõe à salvação da nossa família têm que ser vencidas por nós, através de oração, jejum, dedicação. Quantas pessoas que estão do seu lado tiveram que passar por um grande aperto seu para que pudessem estar aqui. Eu tenho certeza que existem vários testemunhos de mulheres que oraram, buscaram em Deus a certeza de que Deus salvaria o seu esposo. Hoje existem homens que oram para que Deus salve as suas esposas também. Não é só de um lado não, existem os dois lados dessa moeda. Mas quando nós confiamos em Deus, como esse povo que, ao ouvir que Deus havia se movimentado e estava vindo em seu auxílio, tinha visto a opressão, se dobraram e se envolveram com Deus e o adoraram. A Bíblia nos fala que nós somos mais do que vitoriosos quando nós vivenciamos um movimento de relacionamento com Deus. Nós precisamos entender o que diz Romanos 8,
E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia para que possamos ler esses versículos. Romanos 8, 31. Diz assim: que iremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso confirmar uma coisa: ninguém. E ele continua: aquele que não poupou a seu próprio Filho, Cristo, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Jesus é a confirmação de que aquilo que Deus fez através e quer fazer em nós, tem uma confirmação, um selo que garante que isso vai acontecer. Jesus é a confirmação cabal, analítica, plena, perfeita, absoluta, de que Deus fez e faz e fará tudo o que comprometeu-se a fazer contigo. Versículo 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode te acusar dos teus erros? Talvez você saiba dos teus erros, mas eu não estou preocupado com eles. Eu quero que você tenha consciência deles, porque eu não quero lhe julgar. É Deus quem te justifica, não sou eu, não é você, é Deus. Então seja diante de Deus um adorador, um homem, uma mulher que tem certeza de que Deus vai cuidar de você. Quando nós vemos no versículo 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus. Quem? Eu poderia perguntar: quem é que está à direita de Deus intercedendo por você? Jesus. Tens melhor advogado sobre a face da terra? Não há. Então você e eu temos que começar a entender: não há sofrimento que nos tire da presença de Deus. Não há tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Você e eu temos um desafio de entender que os sofrimentos que temos vivido fazem parte de uma capacidade que Deus tem de forjar em nós uma força que nós não sabemos que temos. Quando olhamos Moisés, um homem que fugiu, mas que Deus tinha propósito na vida dele. E o terceiro terço da sua vida, os 80 anos, é que ele começou a produzir a Deus aquilo que Deus realmente queria que ele fizesse. O texto que lemos fala que quando Deus vem ao nosso auxílio, Ele se dispõe a agir. Ele já está fazendo isso. A luta não começou, mas nós já podemos adorar a Deus, porque sabemos da vitória. É estranho isso, né? Às vezes isso soa: puxa, mas eu estou começando uma grande luta com a minha esposa, com meu marido, com os meus filhos. Eu estou começando uma grande luta com a minha família, e eu estou lá lutando. E você já pode glorificar a Deus, porque vai ter vitória. Eu tenho visto tantas pessoas envolvidas em lutas e falando: Senhor, eu acho que a gente não vai conseguir, pastor, vai ser difícil, vai ser muito... Mas eu tenho uma absoluta certeza de que Deus já tem nos dado vitória, e essa vitória é para que não haja em nós essa sensação de perda, de frustração. Às vezes nós entramos numa luta espiritual e achamos que estamos com risco de perder. Onde é que está escrito isso na palavra? Que você entrou para perder na luta. Se você está fazendo aquilo que é correto diante de Deus, se você está ouvindo, lendo, orando, prestando atenção no que Deus está falando através de você, se você não está deixando que as emoções te dominem, mas está dominando o seu sentimento, as suas emoções, Deus há de agir poderosamente através de você, ou envolver outras pessoas que possam abrir portas. Semana passada eu estava conversando com um irmão e ele falou assim: pastor, eu estou fazendo uma obra grande em outro lugar e a minha família está precisando de mim em um outro ponto do país.
E eu falei, como é que você está se virando? Ele falou assim, eu entreguei para Jesus, eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu falei, amém, glória a Deus. E você sabe de que ele assim, a vitória é certa, porque eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Eu não estou perdendo tempo, eu estou orando e agindo. E orar e agir faz em nós um movimento poderoso de crer. E crer é o que nos alimenta diante de um mundo que vivencia tantas coisas ruins, em que estamos tentando olhar e entender por que estão tentando nos fazer engolir tantas questões novas que mexem com a nossa fé, mexem com o amor ao próximo. Quando vemos uma criança de 12 anos tendo o direito de mudar de sexo, isso para mim é uma afronta, porque eu não sei o que essa criança vai viver nos próximos anos. Mas eu entendo que o pai e a mãe têm responsabilidade sobre essa criança, e a gente não pode brigar contra isso, mas nós não podemos aceitar que isso entre dentro do nosso meio. Porque Deus ama a todas as pessoas. Eu não consigo ver que a gente deve deixar de amar alguém. Eu tenho visto que Deus age, mas age através das nossas emoções, dos nossos sentimentos também. Quando devemos amar os nossos inimigos. Isso é algo muito superior a qualquer amor que você possa exercitar por quem você ama. Mas amar inimigo, só servo de Cristo ama. E não é fácil. Não é fácil amar quem quer te matar. Não é fácil amar quem quer bater na tua face. Mas essa sensação agradável de que Deus está vindo ao nosso auxílio, agindo sobre nós, nos deve fazer entender que deve haver em nós uma grande paz, porque o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado, lutando as nossas guerras, vencendo as nossas batalhas e nos dando a vitória que nós tanto ansiamos. Não é você que vai vencer, é Cristo que vai vencer em você, vai vencer através de você, vai fazer com que vidas sejam abençoadas através de você. Ao servo só é dado ter certeza de que o seu Senhor fala a verdade. Aquilo que Deus se dispõe a fazer, Ele fará. Quando nós olhamos a história de Moisés no Egito, nós vemos que Deus olhou para ele e falou assim, pega a vara, joga ela no chão, uau, vira uma serpente, uau, que coisa legal. Aí Deus olha para Moisés e fala assim, olha, eu queria te avisar uma coisa, eu endureci o coração de Faraó. Tu acha que é fácil? Mas você vai entender o que eu estou falando. 10 pragas chegam. A cada momento uma luta. Moisés chega a determinado momento e fala assim, Senhor, tu me chamou para salvar esse povo, e agora que eu estou aqui lutando para trazê-los, para libertá-los de lá, eles estão sendo mais afligidos. Eles estão sofrendo mais. E a gente muitas das vezes reclama com Deus porque estamos no meio da luta. E o meio da luta é muito complicado. Porque o meio da luta a gente está cheio de dor, cheio de raiva, cheio de vontade de matar o outro. E quando a gente ouve que Deus é a nossa vitória, nós devemos sair de onde estamos e subir para o monte onde o Senhor Jesus falava com o seu Pai. Quando Jesus subia no monte, ia lá para cima orar, ele falava, Senhor, aqui é teu filho Jesus, estou falando contigo aqui, parei tudo, né? Jesus parava tudo para conversar com Deus. Ele ia lá para cima e ficava lá a noite toda conversando com Deus. Um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de certeza de que aquele Deus poderoso que ele conhecia é do Deus que ia agir sobre todas as coisas. E a gente se surpreende quando vê Jesus pedindo autorização para agir diante de Deus. E nós não temos capacidade nem de orar uma noite, nem de ser filhos bons como Jesus era para Deus. Você e eu temos um desafio de sermos bons filhos.
acreditarmos e subirmos lá em cima no monte todo dia para sentar com Deus e falar: Senhor, minha vida está um caos. Eu acho que eu estou lutando, mas a sensação que eu tenho é que meus braços são fracos. Eu estou lutando e parece que eu estou lutando e a coisa acontece ao contrário, Senhor, mas eu confio em Ti. Eu sei que apesar das aparências serem ruins, o objetivo da minha oração e da minha intimidade contigo há de me dar certeza e confirmação de que eu não estou orando em vão, que eu não estou lutando em vão. Mas eu preciso subir no monte para conversar com Deus e ouvir dele as palavras de conforto e abrigo que eu preciso ter nele. Quando Deus fala ao nosso coração e nos dá paz, na certeza de que por mais que tudo esteja estranho, como estava para aquele povo que estava na escravidão, quando eles ouviram falar que Deus estava vindo ao seu socorro, eles adoraram a Deus. Eles envolveram-se nesse ambiente de vitória que é tão importante para cada um de nós. Eles se envolveram no ambiente que bania no coração deles a certeza de que a escravidão era certa. Apesar de sabermos que ao longo dos 40 anos, quase todos aqueles que eram espias morreram. Ficou só Josué e Caleb. E eu quero que Deus olhe para a sua vida e veja em você essa fé capaz de vencer a tua mente, capaz de vencer a tua incredulidade, para que você possa produzir os efeitos da fé que transforma a tua vida e a vida daqueles que estão perto de você. E eu digo isso essa manhã para que você olhe para a tua família. Não há outra razão de pensarmos aqui em outra coisa. Eu não quero que você fale: agora o pastor falou, eu vou acreditar no carro novo, eu agora vou acreditar na casa nova, vou acreditar no iPhone X, eu vou acreditar no iPhone 8 agora, porque é bênção. Não é isso que eu estou falando. Hoje de manhã, Deus está me trazendo aqui para dizer a você o seguinte: Deus quer que você ore pela tua família. Deus quer que você sofra em oração pela mulher, pelo homem, pelo filho, pela mãe, pelo avô. Deus quer que você chore por isso. Deus quer que você clame por isso, porque não havia razão nenhuma daquele povo sair do Egito se não fosse para constituir uma nação santa para Deus. Deixar de ter sobre si o estigma da escravidão, mas vivenciar um relacionamento com Deus que louvasse a Ele e que mostrasse a todo mundo que Ele era Deus poderoso de abrir as águas do Mar Vermelho e fazer com que aquele povo que tinha Deus passasse por ali. E ai de quem tentasse passar depois daquele povo, que morreria debaixo d'água, porque da bênção que Deus dá para cada um de nós é para nós. Então não deixe fugir das suas mãos as suas orações e o seu desejo de salvar a tua família, porque no céu eu gostaria de ter a minha família toda. Nem todos foram feitos para salvação, porque alguns tomam decisões erradas, mas essa decisão não é sua. Só Deus quem sabe quem vai se converter. Então ore, chore, clame diante de Deus por aqueles que você diz amar. Entendeu o que eu disse? E prove para Deus que você os ama. Você diz amar a tua família. Prove para Deus que você ama, orando, jejuando e clamando a Deus por misericórdia. Não há razão de querermos coisas humanas, joias preciosas. Elas só levam para um lugar onde o ladrão e a traça corroem tudo. Mas nós estamos plantando lá nos céus vida, e a vida da sua família importa para Deus nessa manhã. Importe se você também com a vida da sua família. Amém?